Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total e eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed. Beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente, a chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. A gente vai continuar nossa jornada aqui no projeto anual do Parentalidade Preta, o Eu Te Amo Homem Preto, onde eu proponho um foco central no núcleo duro do conteúdo que eu compartilho no Parentaverso, as masculinidades negras e pretas aplicadas à paternidade. Só que dessa vez a gente vai olhar um pouco para o presente e também para o futuro. Como você já deve ter percebido pelo título, o tema dessa troca de hoje é a saúde. E para compor essa construção propositiva, eu vou compartilhar contigo alguns dados e fatos relevantes para tal. E ao longo desse episódio do Parenta, a gente vai junto passar por aspectos importantes para você que tem ou conhece um homem preto, independente da idade que ele possui. E a gente vai fazer isso indo direto aos números, e é óbvio que todo esse compilado vai estar no post relativo a esse episódio, que eu vou deixar disponível no parentalidadepreta.com, que vai estar aqui na descrição dele mesmo. Olha, os dados que eu vou compartilhar contigo agora, eles oferecem um panorama bem abrangente das doenças mais comuns na população negra brasileira. Eles revelam, inclusive, as disparidades preocupantes em relação à saúde. E eles são os seguintes. A anemia falciforme afeta 2% da população negra, enquanto a média nacional é de apenas 0,6%, ou seja, 3 vezes menor. A hipertensão arterial está presente em 37% dos adultos negros, comparado a 26% dos brancos, e o diabetes tipo 2, uma condição clínica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, atinge 12% da população negra, contra 8% da população branca. No caso do câncer de próstata, a taxa de mortalidade entre homens negros é 62% maior do que entre homens brancos. Além disso, a prevalência de asma em crianças negras é 50% maior do que em crianças brancas, o que ilustra a gravidade das desigualdades sociais em grupos raciais no Brasil. Além das doenças, os fatores de risco e o acesso à saúde são determinantes críticos nessas desigualdades. Cerca de 25% da população negra vive na pobreza extrema, comparado a 6% da população branca, e 7% dos negros enfrentam a fome contra 3% dos brancos. A falta de saneamento básico atinge 12% dos domicílios de pessoas negras, em contraste com 4% dos domicílios brancos. A discriminação racial é um fator significativo, com 40% da população negra relatando ter sofrido discriminação em serviços de saúde. O acesso à saúde também é limitado. 85% da população negra possui plano de saúde ou utiliza o SUS, contra 92% da população branca, e os negros esperam cerca de 20% mais tempo para serem atendidos. A qualidade da atenção também é inferior para 30% dos negros em comparação com os 20% dos brancos. Essas desigualdades resultam numa expectativa de vida menor para a população negra, de 74,3 anos em comparação com os 76,8 anos para a população branca, e uma taxa de mortalidade infantil 50% maior para crianças negras. E eu vou te deixar a seguinte pergunta: o que você faria com 2 anos e 5 meses a mais e mais alguns netos na sua vida? Bom, muitos dos nossos pretos velhos não tiveram essa possibilidade. E por falar em preto velho, eu quero te apresentar um descendente da nossa cidade fictícia. A Vale Verde, que te foi apresentada lá no Parenta 25.
Eu vou compartilhar contigo a história fictícia do seu Zé, o neto de uma ex-escravizada que encontra alguns estigmas criados no passado e revive isso em dificuldades atuais. E ela é a seguinte. Seu Zé, um homem de pele escura e olhos profundos, nasceu numa pequena cidade do interior no meado dos anos 40. Ninguém sabe ao certo. Desde jovem ele enfrentou as diversidades impostas por um sistema marcado pela desigualdade e pelo legado escravocrata. A vida nunca foi fácil para ele e para sua família, que lutavam diariamente para sobreviver em um país onde a pobreza e a discriminação eram realidades constantes. Em um lar humilde, José da Silva cresceu cercado pelo amor da sua mãe, uma mulher forte que o ensinou a ele e a seus irmãos a importância da dignidade e do respeito, mesmo em meio às dificuldades. Na infância ele já entendia que a cor da sua pele influenciava em como era tratado. A escola, distante, era difícil acesso e oferecia poucas oportunidades. Mesmo com o pouco que aprendia, José sonhava em ser um homem instruído e ter uma vida digna. Trabalhando desde cedo na lavoura, ele ajudou a família a sustentar a casa, mas o sonho de uma vida melhor nunca o abandonou. Ele dedicava os estudos sempre que podia, devorando livros velhos que encontrava e aprendendo o que pudesse com os mais velhos da comunidade. Seu pai, um homem trabalhador, ensinou a ele o valor da honestidade e do trabalho duro, enquanto sua mãe sempre o incentivava a sonhar mais alto, apesar das circunstâncias. Durante a juventude, José migrou para a cidade grande na esperança de encontrar melhores oportunidades e, chegando lá, encontrou uma realidade dura. As poucas vagas de emprego disponíveis para pessoas como ele eram de serviços pesados e mal remunerados. Trabalhou como pedreiro, carregador em diversos bicos para sobreviver. José enfrentou o preconceito diário e manteve a cabeça erguida, determinado a construir uma vida melhor para si mesmo e para sua família. No momento de folga, ele gostava de caminhar pela cidade observando os prédios altos e sonhando com um futuro onde ele e sua família poderiam viver em condições melhores. Na década de 1970, conheceu Dona Maria das Almas, uma mulher forte e determinada que compartilhava os mesmos sonhos de superação. E juntos tiveram 3 filhos que criaram com muito esforço e amor. A vida na favela sem saneamento básico e serviços essenciais era um constante desafio. Mesmo assim, José e Maria estavam fazendo o possível para dar educação e valores aos seus filhos. Eles trabalhavam incansavelmente. Dona Maria complementava a renda com serviços domésticos e vendendo alimentos preparados em casa. As noites eram muitas vezes preenchidas com histórias contadas à luz de velas, onde eles compartilhavam seus sonhos e esperança de um futuro melhor. A falta de acesso à saúde adequada era uma preocupação constante. As doenças, muitas vezes negligenciadas, afetavam a qualidade de vida da família. Seu José sofria de hipertensão e diabetes, doenças comuns na população negra, mas o acesso ao tratamento regular era precário. Muitas vezes, ele dependia de remédios caseiros e a solidariedade da comunidade para tratar seus males. Apesar das dificuldades, seu Zé e Dona Maria nunca deixaram de acreditar no futuro de seus filhos, incentivando-os a estudar e buscar uma vida melhor. Eles acreditavam firmemente que a educação era a chave para romper o ciclo de pobreza e oferecer melhores oportunidades para as futuras gerações. Agora, na terceira idade, seu Zé vive sozinho no barraco na favela, após a morte de Dona Maria e a partida dos seus filhos em busca de uma vida melhor. Sem saneamento básico e direitos sociais plenos, ele enfrenta desafios diários para uma vida marcada pela desigualdade. A solidão é uma companheira constante e ele raramente tem contato com a família, porque os filhos estão ocupados com as próprias vidas e não os visitam mais. Mas ele se mantém resiliente, se mantém ativo na comunidade, ajudando os vizinhos com conselhos e apoio. Seu barraco precário, sem condições mínimas de conforto, é um reflexo da dura realidade enfrentada por muitos idosos negros no Brasil. A proximidade do postinho oferece algum alívio, mas a realidade da saúde pública ainda é insuficiente para manter todas as suas necessidades. As consultas são esparsas e os medicamentos nem sempre são disponíveis, e o acompanhamento para doenças crônicas é falho. Seu Zé, contudo, nunca perde a esperança e a dignidade, encontrando forças nas lembranças de Dona Maria e no amor que um dia uniu sua família. Ele continua a lutar diariamente, mantendo sua saúde e bem-estar da melhor maneira que consegue. Mesmo com as dificuldades, ele se mantém otimista e acredita que dias melhores virão. Como um ótimo contador de histórias, ele sempre compartilha a sua com os que querem ouvir, acreditando que o seu legado de luta e resistência pode inspirar outras gerações a continuar buscando pela justiça e pela igualdade. E usa sua energia para participar de encontros comunitários onde ele compartilha suas histórias com os jovens e os incentiva a não desistir.
A luta de seu Zé, como de muitos outros homens negros idosos brasileiros, é uma chamada para a ação de todos nós, para que a gente trabalhe junto em construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que todos tenhamos as mesmas oportunidades e direitos, independente da cor da pele. A história dele, do seu Zé, é um lembrete que a luta pela igualdade e pela justiça nunca deve cessar, e cada um de nós tem um papel muito importante nessa jornada. Eu te pergunto, qual é o seu? Voltando aos dados, temos mais algumas informações. Com base nos dados do Ministério da Saúde, a população negra brasileira apresenta a maior prevalência de diversas doenças em comparação com a população branca. Como você já está percebendo, essa disparidade resulta de uma complexa interação entre fatores biológicos, socioeconômicos e também históricos, que colocam a população negra em situação de vulnerabilidade. E para que não passem despercebidos aqui, eu vou levantar alguns fatores biológicos importantes para a gente pensar quando se fala de saúde da população negra. Começando essa relação, a gente tem a anemia falciforme, que é uma doença hereditária que afeta os glóbulos vermelhos, causando dor crônica, fadiga, anemia e outros problemas de saúde. Em segundo lugar, a gente tem a hipertensão arterial, que é um fator de risco significativo para doenças cardíacas, AVC e doenças renais. Na população negra, a hipertensão tende a se manifestar mais cedo e ser mais grave do que na população branca. Em terceiro lugar, o diabetes tipo 2, que está associado a diversos fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo e o histórico familiar. Em quarto lugar, o glaucoma, que é uma doença crônica que afeta o nervo óptico e pode levar à perda de visão. A população negra tem o maior risco de desenvolver o glaucoma, especialmente após os 40 anos de idade. E em quinto lugar, o câncer de próstata, que é um tipo de câncer mais comum entre homens brasileiros. Na população negra, a incidência e a mortalidade por essa doença são maiores do que na população branca. Em sexto lugar, tem doenças respiratórias. A população negra apresenta a maior prevalência de doenças respiratórias, como a asma e a pneumonia. Isso está relacionado diretamente com a exposição a fatores ambientais nocivos, como a poluição do ar e o tabagismo, seja passivo ou ativo. E as doenças sexualmente transmissíveis. A população negra tem a maior prevalência de DSTs como HIV e AIDS, sífilis e gonorreia. Essa disparidade está associada a diversos fatores sociais e econômicos, como a pobreza, a falta de educação e serviços básicos de saúde e também a violência. Você que ainda está me ouvindo não pode esquecer que é imperativo fazer uma intersecção entre esses fatores, sejam eles biológicos, socioeconômicos ou históricos. Tudo está muito intrinsecamente ligado para fazer com que essa população seja de fato vulnerável. É óbvio que eu ia levantar alguns fatores e também ia trazer algumas possíveis soluções. O problema é que elas não são novas, elas são velhas, batidas, a gente escuta falar de sempre, como o combate ao racismo em todas as suas formas, promovendo a igualdade de oportunidade e a inclusão social da população negra. Fazer ampliar o acesso dessa população a serviços básicos de saúde com qualidade, incluindo atenção primária preventiva, diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças. Implementar políticas públicas que promovam estilos de vida saudáveis, como acesso à alimentação nutritiva, prática de atividade física e educação em saúde. E por último, nessa minha lista aqui, mas não menos importante, investir em pesquisas sobre doenças que mais afetam a população negra, a fim de desenvolver formas de prevenção, diagnóstico e tratamento. E eu quero que você guarde esse ponto, porque a gente vai voltar nele de uma maneira não muito agradável durante a nossa troca com esse convidado que veio falar com a gente hoje. Eu não quero que você se esqueça que as doenças mais comuns na população brasileira são o resultado de uma complexa interação entre fatores biológicos, socioeconômicos e históricos. Combater o racismo, melhorar o acesso à saúde e promover a saúde da população negra são medidas essenciais para reduzir as desigualdades em saúde e garantir o bem-estar dessa população, ou seja, combater o racismo. Ainda assim, eu não posso sair daqui sem compartilhar algumas medidas que eu acho importantes e considero essenciais que sejam conhecidas por todos os cidadãos que em alguma fase da vida ou de alguma forma vão precisar do auxílio, que seja do pré-natal à velhice. E a esse compêndio eu vou chamar de trilha de saúde no SUS. Ainda que você não encontre o auxílio que precisa, eu faço questão que saiba que eu deixei ele no post relativo a esse episódio, cujo link você vai encontrar na descrição dele mesmo. E ela é a seguinte: no pré-natal, existe o acompanhamento médico regular durante toda a gravidez para garantir o bem-estar de quem está gestando e do bebê, inclusive exames, ultrassons, vacinação e orientação sobre cuidados pré-natais. O parto humanizado, que é uma opção de parto natural com acompanhamento profissional qualificado visando o parto com menos intervenção, é maior protagonismo de quem vai parir. E o puerpério, acompanhamento médico de enfermagem no pós-parto para auxiliar a recuperação de quem pariu nos cuidados com o recém-nascido.
Na infância, existe o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com consultas regulares com o pediatra para monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança, incluindo vacinação, avaliação nutricional e orientação sobre os cuidados com a saúde. A carteira de vacinação garante o fornecimento gratuito das vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, protegendo a criança contra doenças diversas. Essa caderneta, inclusive, apresenta marcos e informações necessárias para balizar o crescimento saudável de uma criança. E o atendimento odontológico, com acesso a serviços odontológicos gratuitos, com consultas, exames, prevenções e tratamentos. Na adolescência, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento conta com consultas regulares com o médico para acompanhar o desenvolvimento físico e emocional do adolescente, incluindo orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, orientação sobre métodos anticoncepcionais e planejamento familiar para adolescentes sexualmente ativos, e o cuidado com saúde mental, que fornece acesso a serviços de saúde mental gratuitos com psicólogos e psiquiatras para auxiliar na resolução de problemas emocionais e psicológicos. Já na vida adulta, as consultas médicas regulares com o médico para acompanhamento da saúde geral, prevenção de doenças e diagnóstico precoce de problemas de saúde. A realização de exames periódicos preventivos, como o Papa Nicolau, a mamografia e a colonoscopia, para detectar precocemente doenças como o câncer de colo do útero, mama e do intestino grosso, e o acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, como fornecimento gratuito de medicamentos. Para os idosos, tem-se o acompanhamento do envelhecimento com consultas regulares com o geriatra para acompanhar a saúde do idoso, incluindo a avaliação física, cognitiva e funcional, além de orientações sobre cuidados com a saúde e a prevenção de quedas. A fisioterapia, com acesso a serviços de fisioterapia para auxiliar na reabilitação física e na melhoria da qualidade de vida do idoso. E grupos de idosos, com participação em grupos de conveniências e atividades físicas para promover a socialização, o bem-estar e a qualidade de vida. É importante salientar que o acesso aos serviços do SUS é gratuito para todos os cidadãos brasileiros. Para utilizar o serviço, basta se apresentar com o cartão do SUS ou outro documento de identificação. O SUS possui uma ampla rede de unidades de saúde por todo o país, incluindo unidades básicas de saúde, as UBSs, clínicas da família, os hospitais públicos e unidades de pronto atendimento, as UPAs. Os usuários do SUS têm direito a atendimento digno, humanizado e de qualidade. E para mais informações sobre os direitos dos usuários do SUS, consulte o www.gov.br/saúde. Vale a pena uma pesquisa. Beleza, você tem uma trilha e deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer para começar. E a resposta ela é simples e complexa ao mesmo tempo. As unidades básicas de saúde, que em alguns lugares são UBSs, postinhos ou clínicas da família, são a porta de entrada para o SUS. Geralmente elas oferecem uma gama ampla de serviços gratuitos de atenção primária à saúde. A localização de uma UBS pode ser facilmente encontrada através de diversos canais, como o site do Ministério da Saúde, que eu passei agora há pouco, em aplicativos do SUS ou em sites das Secretarias Municipais de Saúde. Em termos de estatísticas, em 2021, o Brasil contava com 40.247 UBSs em funcionamento, atendendo cerca de 75% da população brasileira. Ainda que você não ache uma UBS, eu tenho certeza que ela vai te encontrar de um jeito ou de outro, porque para isso ela conta com os agentes comunitários de saúde. Então fica a pergunta aqui que eu quero que você reflita a partir de agora. Por que será que é tão importante a gente se preocupar com a nossa saúde? Diego, ninguém se preocupa com a nossa saúde. Esse é o Léo Sobral, agente comunitário de saúde, que vai me ajudar a construir esse episódio. Quando eu falo que é ninguém mesmo, né? Ninguém... tirando ali as pessoas da nossa casa, né? Então, assim, ninguém se preocupa com a nossa saúde. O sistema, a estrutura, a forma que a sociedade vive, o governo, os serviços públicos, sobretudo os de saúde, eles não se preocupam com a saúde do homem negro. Então, acho que a primeira coisa que você tem que começar a pensar, que eu tenho que começar, nós, né? É que a gente precisa se preocupar com a gente. Porque... é isso, a gente não tem estrutura, a gente não tem serviço adequado, a gente não tem nada que seja pensado pra gente. E aí, quando eu falo pra gente, é pro homem negro mesmo, especificamente. E esse episódio vai trabalhar nesse paradoxo que Léo levanta. Não existe um sistema de saúde pensado para esse homem que foi abandonado historicamente. Isso você fala muito bem aqui no seu podcast, no Parentalidade. Mas é isso, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde, primeiro porque ninguém se preocupa com isso. Segundo, porque... a gente tem o direito de sonhar, a gente tem o direito de viver, ou deveria ter o direito de viver, né? Um paradoxo aí, mas a gente tem o direito de sonhar, deveria ter o direito de viver e, sobretudo, cara, buscar uma vida com um mínimo de segurança e paz com as nossas famílias por mais alguns anos do que aquilo que é previsto pra gente.
Então é isso, a gente tem que procurar buscar a saúde por conta disso, desses 3 motivos principalmente. Inclusive, nesse último motivo que o Léo trouxe, né? A gente procurar ter um tempo além com a nossa família, depois que a gente para de ter, teoricamente, uma serventia para a sociedade enquanto mão de obra. A gente tem que servir para alguma coisa depois de tudo isso, né? A gente tem que ter alguma serventia. Tem que ter algum sentido, né? Não é, não sei, cara. Não por mais que na prática seja só trabalhar, né? E lá no fim a gente não consegue nem se aposentar mais, principalmente com a atual legislação que a gente tem voltado ali para aposentadoria. Mas é isso, a gente precisa pensar em como vai ser a vida, por exemplo, na nossa velhice, que é uma coisa que o homem, sobretudo o homem negro, não costuma pensar, porque muitos de nós nem chega até lá, né, na velhice. Eu percebo isso, por exemplo, eu não vou nem falar dos atendimentos, tá bom? Eu entro na casa de bastante gente, como agente comunitário de saúde, mas eu percebo isso mesmo quando eu ando na rua, Diego. Não sei se você já parou pra ver, cara, quantos homens negros idosos você encontra na rua. Já começa por aí, essa amostragem básica, né? Você não precisa nem entrar na casa de ninguém, basta você sair de casa e você vai ver. É uma parada assim meio louca, né? Porque a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica chateado, mais a gente fica triste. E aí perceber, né, essa ausência do idoso negro andando nas ruas, nas praças ali, jogando dominó, como a gente costuma ver, né, se a gente fizer um outro recorte, infelizmente não é uma coisa que a sociedade vê, porque esse conhecimento, essa visão mais crítica, ela ainda não é uma coisa generalizada, né? Então são poucas pessoas que percebem essa falta do homem negro nas ruas, nos seus lares, né? Então é meio doido, cara, meio doido. É muito bom, Léo, trazer esse ponto, porque a gente tem uma abertura de visão. Você que tá me ouvindo aí, por exemplo, dá uma olhada aí, veja se você tá vendo idosos, negros ou homens pretos velhos fazendo coisas banais, né? E ele trouxe uma coisa muito importante, fazendo coisas banais, vivendo, né? Gozando do sossego, jogando dominó ou fazendo outras coisas. Eu fiz questão de falar do dominó, porque é isso, cara. O que é o dominó, né? Uma coisa tão simples, mas que é simples para um grupo específico, né? É complexo pra gente. Isso traz outra nuance, né? É um jogo de aposentado. E a gente vai poder entrar em outros lugares falando sobre aposentadoria, sobre velhice, sobre terceira idade, dominó. Só nesse começo de conversa a gente já traz e já consegue entregar alguns paradoxos e alguns paradigmas a serem quebrados, porque a gente precisa lembrar as pessoas, eu preciso lembrar você do que você não está vendo, para que isso não caia no esquecimento. É muito importante, Léo, trazer isso. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais meu pai, né? Meu pai morreu há 4 anos atrás, um estado bem crítico de cirrose, né? Um homem negro, de pele retinta, era apaixonado pelo samba, compositor de samba enredo, né? Inclusive foi dele que eu entrei, foi a partir dele que eu tive contato com a música e tal. Mas eu tô falando do meu pai, né? Porque meu pai não chegou à terceira idade, mas entre a minha família, que é a parte que vai clareando um pouco mais, né? Que a gente vai fazer esse recorte, inclusive, entre os negros de tons de pele, os pais dos meus primos estão todos aí, entendeu? Vivendo, trabalhando com toda a luta, com toda a dificuldade. Nós somos pobres, todos nós, né? Pobres ali, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas eu vejo isso, eu vejo através dos meus amigos. Esse é um olhar que eu tenho já há algum tempo, antes do meu pai falecer, mas eu vejo entre os meus amigos, os pais deles estão vivos, né? A maioria brancos e tal. Mas essa ausência que talvez a sociedade não note, porque é isso, né, cara? A gente é excluído desde sempre. Então, não ser percebido também é normal, né? Dentro da construção que a gente propõe para esse programa, a gente vai dar um pulo ali na velhice para a gente voltar também refazendo esse caminho, porque a gente precisa conversar sobre muita coisa e tem muita coisa a falar sobre isso. E é loucura você pensar isso assim, porque uma coisa que eu me questiono muito, né? Eu tô com uma filha agora de 2 anos. Liz foi uma nova revolução na minha vida, especificamente. Mas eu fico pensando, né? Será que eu vou chegar lá? Será que eu serei um idoso negro desses que tanto faltam hoje em dia na sociedade e tal? E isso passa pela saúde, né? Isso passa pelo nosso autocuidado, que é o nosso papo aqui. Então, por mais que hoje, Diego, eu seja um agente comunitário, esteja como agente comunitário de saúde, né? E tenha um mínimo de acesso e conhecimento do serviço de saúde por dentro,
né? Não adianta, por exemplo, eu ter uma boa... Nós, né? Não adianta a gente ter uma alimentação razoável, reduzir o sal, reduzir o açúcar, tudo isso conta muito, né, para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente as doenças crônicas, que são as que mais afetam a população negra, os homens negros, né, diabetes, hipertensão, enfim. Mas não adianta nada disso se a gente não tem uma dignidade de vida, uma vida digna. Por exemplo, eu tenho uma boa alimentação, estou tentando melhorar, né? É ruim, mas já foi bem pior. Mas olha o que me cerca, né? Olha o que determina a minha vida, a qualidade das moradias no meu entorno e até a minha própria qualidade minha própria moradia. Será que a minha casa ela é arejada o suficiente para ter uma ventilação e não pegar uma doença respiratória? Né? Quando eu atravesso a rua, será que eu não caio dentro de um rio? Eu trabalho numa microárea que as pessoas moram de frente para o rio. As crianças viram e mexem, caem nesse rio. E aí corre lá pro posto de saúde, meu filho bebeu água do rio, aquela coisa, né, que a gente já sabe. Violência policial, que na saúde a gente vai chamar de determinante, né? Na sociologia também, o que determina o futuro da sociedade, e especificamente o que determina o futuro de um homem negro. A gente não pode nem sair na rua que a gente é abordado, violentado de diversas formas. Então, como é que a gente consegue pensar na nossa saúde para além daquilo que a gente pode fazer? Porque, na real mesmo, o que a gente pode fazer pela nossa saúde, comparado a tudo aquilo que nos afeta como um todo, talvez não chegue nem a 10%, Diego. Que é essa nossa prática, né, de fazer uma atividade física, reduzir o sal, né? O que também é muito ruim, porque você pensa, você vai no médico, o médico fala, você tem que parar de tomar cervejinha, para quem gosta. É o único momento de lazer da pessoa, desafogo daquela vida maluca, da escravidão diária, e aí o cara não pode nem mais tomar a cerveja dele, porque a saúde dele tá uma merda. E, desculpa, mas não é... Entendeu? E aí o problema nem é a cerveja, o problema é o que está no entorno dele, que é o que ninguém pode fazer nada. Então ele está privado de tomar a cerveja dele, está privado de ir pro lazer, porque é isso, né? Fora a privação mesmo de não poder sair de casa, para nós que somos homens, negros e todo aquele risco, né? Peraí, essa não era uma conversa sobre saúde? Infelizmente não tem outro jeito senão fazer com que os nossos direitos sejam atendidos e usar do aparato que o Estado oferece, mesmo que ele ainda não seja o melhor, até porque nem todo mundo tem condições de pagar plano de saúde e ser atendido como gostaria. Somente com a utilização e com a reutilização das políticas públicas de segurança e com a implementação de feedbacks, sejam eles negativos ou positivos, a gente vai fazer com que as coisas melhorem. Talvez isso não seja para agora e com certeza não é. Inclusive, nós vivemos num país que não trabalha muito nesse sentido imediatista. Muito pelo contrário, as coisas se arrastam por anos e por gerações. Mas talvez, apenas talvez, você possa vir a usar um dia. Então o feedback que você dá hoje pode melhorar todo o sistema no futuro. Parece muita crença, parece que a gente acredita muito, mas a gente não tem outro jeito senão acreditar. A fé é o que nos mantém até hoje aqui, inclusive, né? Voltando a alguns números, as UBS são apoiadas por cerca de 47 mil equipes de saúde da família, que são responsáveis por resolver aproximadamente 85% dos problemas de saúde da comunidade. Em 2021, as UBS realizaram 240 milhões de consultas médicas, 540 milhões de consultas de enfermagem e 90 milhões de consultas odontológicas. As UBS são organizadas por níveis de atenção, sendo a atenção básica o primeiro nível de contato do usuário com o SUS, visando resolver a maioria dos problemas de saúde dessa população. A atenção de média e alta complexidade oferecem serviços mais especializados, como exames complementares, internações e cirurgia. O funcionamento das unidades básicas de saúde é essencial para a saúde pública do Brasil, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu vou deixar aqui as fontes de informação que vão estar no post relativo a esse episódio, que são os seguintes: o Ministério da Saúde, o IBGE, a Fiocruz, que eu quero que você guarde inclusive, o CONASSE e a OPAS da OMS. Todos os links estão disponíveis no site do Parentalidade Preta, no parentalidadepreta.com, na página referente aos podcasts e no post referente a esse episódio. Lá você encontra tudo o que você precisa, todos os links vão estar lá, eu vou deixar tudo separadinho.
Eu queria trazer muito essa construção para o mês de julho, em continuidade ao que a gente vem falando em julho dos anos anteriores, falando sobre o amor ao homem preto no sentido do cuidado, da saúde e da continuidade da presença, fazendo com que a gente tenha condições de garantir a nossa presença junto da família. Esse projeto, o Eu Te Amo Homem Preto, ele é muito caro para mim, porque ele vem se fazendo ao longo dos anos e cada vez mais eu tenho tentado aprimorar com informações, com abordagens e com insights importantes para que esse compêndio de informações ajude cada vez mais gente possível. Então, se você conhece um homem preto, um homem negro que precise de ajuda de alguma forma, considere encaminhar essa lista de episódios. Eu vou deixar a playlist no site também. Sem vitimismos, eu queria te convidar para fechar o mês de julho encontrando um irmão, alguém que você tenha um mínimo de estima e diga: eu te amo, homem preto. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. No dia 29 de agosto de 2026, 29 de agosto, acontece a Fundação do Quintal, que é um encontro anual da comunidade do Parentalidade Preta. Vai ser uma tarde de conversa entre homens negros que exercem o cuidado. A gente vai falar sobre paternidade, masculinidades, filhos que crescem e as mudanças que também acontecem dentro de quem cuida. Se você sentiu que esse convite é para você, todas as informações estão lá no parentalidadepreta.com/quintal. E é óbvio que o link está na descrição desse episódio, é só você baixar o dedo aí que você vai encontrar. Lá tem todas as informações que você precisa para participar da fundação desse evento que vai ser anual aqui no Parentalidade Preta. E eu espero te encontrar lá esse ano, beleza? Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio. E a gente se escuta no próximo.